Então vamos lá, gente. A primeira questão que eu quero trabalhar com vocês é uma questão da Federal lá do Rio de Janeiro. E o enunciado dela, ele diz assim, há 5 senadores designados para uma comissão parlamentar de inquérito, CPI. Eles devem escolher entre si um presidente para a comissão, sendo que cada senador pode votar em até 3 nomes. Tá joia? O que é que a gente adquire dessa primeira parte da questão? Você tem 5 senadores que podem votar em 3 senadores cada um, em até 3. Então, um senador pode votar nele mesmo e em mais 2, ou apenas nele mesmo, ou apenas em 2, incluindo ele mesmo, ou votar, em outro senador que não seja ele. Enfim, continuando. Realizada a votação, onde cada um deles recebeu um número de 1 a 5 votos, foram tabulados na matriz A, cujo formato é 5x5, a seguir indicada. E aqui a gente vê a matriz aqui abaixo, Na matriz A, cada elemento é igual a 1 se o senador I votou no senador J. Vamos entender isso melhor já já. E é igual a 0 caso contrário, ou seja, se o I não tiver votado no senador J. E aí a questão te traz 2 perguntas, cara. Primeira, qual o candidato mais votado? Segunda, quantos candidatos votaram em si mesmos? Vamos entender essa matriz direitinho. E aí eu preparei para vocês um esquema bacana de resolução que você pode usar ao resolver essa questão. Então tá. Vamos entender, por exemplo, o que significa o primeiro elemento da matriz, o elemento A1, que é igual a 1. Significa que o senador I, ou seja, o senador 1, ele votou no senador J. Mas o J é o próprio I, já que A11 tem I e J iguais. Ora, então qual é o significado desse primeiro elemento? Que o senador 1 votou no senador 1. Por isso que aqui tem 1. Por outro lado, vamos observar se o senador 1 votou no senador J. Opa, aqui tem 0. De acordo com a questão, quando há 0, isso significa que o senador 1 não votou no senador J. Maravilha, vamos dar uma olhada aqui nesse terceiro elemento. Esse terceiro elemento, o cara que está na primeira linha e na terceira coluna, é o A13. A13 significa o senador 1 votou no senador 3. Aqui tem 1. Dá uma olhada nesse 0. O senador 1 não votou no senador 4. E dá uma olhada nesse quinto elemento da primeira linha, ou seja, o A15. Significa que o senador 1 votou no senador 5. Ok, então vamos analisar cada linha como possuindo os votos de cada senador. Então aqui na linha 1 você tem os votos do senador 1, na linha 2 os votos do senador 2 e assim por diante. Vamos contabilizar esses votos aqui comigo, tá joia? Tá. Então, beleza. O senador 1 votou nele mesmo, sim ou não? Então, um voto para o senador 1. Opa, deixa eu modificar aqui. Beleza. O senador 1, ele tem um voto porque ele votou nele mesmo. Tá certo, pessoal? Maravilha. Então, um voto para o senador 1. O senador 1 não votou no senador 2, o senador 1 votou no senador 3, então um voto para o senador 3. O senador 1 não votou no 4, mas votou no 5. Então, deixa eu contabilizar um voto aqui para o senador 5. Usando essa mesma ideia, pessoal, aqui na segunda linha,
Aí a gente percebe, ó, o 1 não recebeu nenhum voto, o 2 também não. Agora o senador 2, ele votou 3, quer dizer, o cara não votou nem nele mesmo, né? O senador 2 votou no senador 3, senador 3 sai na frente aqui com 2 votos e votou no senador 4. Ok, mas não votou no senador 5. Senador 3, quais os votos dele? Ele votou no 2, não votou nele mesmo, votou no 4 e votou no 5. Repete aí, professor. Vamos lá. Senador 3 não votou no 1, votou no 2. Então, vou contabilizar aqui um voto para o senador 2. O primeiro voto dele não votou nele mesmo, mas votou no 4 e no 5. Então, um voto para o 4 e um voto para o senador de número 5. Observe que o senador 4, ele não votou em ninguém, nem nele mesmo, a não ser no senador 5. Então, eu só vou contabilizar aqui um voto para o senador 5. E a última linha nos mostra os votos do senador 5. Ele votou no primeiro senador e, camarada, não é besta, votou nele mesmo. E aí você termina a análise da matriz A e obtém essa quantidade de votos. Observe que a primeira pergunta, ela diz qual o candidato mais votado. Nós sabemos, o candidato mais votado é o senador 5, com 4 votos. Tá certo? Muito bem. Então, aqui nas alternativas, ó, 5 e 3 respectivamente, pode ser, porque o 5 foi o mais votado. Agora, resta a gente responder a segunda pergunta. Então, pode ser essa alternativa, ou esta alternativa, ou esta alternativa. Tá certo? A segunda pergunta vai decidir qual é a alternativa correta. E ela diz assim: quantos candidatos votaram em si mesmos? Ah, essa é fácil, pessoal. Fala aí para mim. Beleza. O senador 1 votou nele mesmo. A gente percebeu isso aqui, ó. Ele votou nele mesmo. O senador 2 não votou nele mesmo. É só seguir a diagonal principal. Sim ou não? O 3 não votou nele mesmo, o 4 também não votou nele mesmo, o 5 foi esperto, votou nele mesmo. Então apenas 2 senadores votaram neles mesmos, o que faz com que a gente assinale esta alternativa. Tá joia, pessoal? Vamos à próxima questão. Alguns me disseram que tiveram dificuldade nessa questão. Veja, essa é uma questão boba, tá? Em todos os sentidos. Observe. Qual o determinante da matriz identidade de ordem 3? Ora, só um motivo leva um aluno a não saber resolver essa questão. Ele não saber o que é uma matriz identidade. Mas como não saber, galera? Observe que no nosso material de estudo, no texto, eu havia colocado para vocês, ó. Aqui nós temos alguns tipos de matriz. Matriz nula, deixa eu ver mais. Matriz diagonal, tá certo? E temos a matriz identidade, cara. O que é uma matriz identidade? Olha lá, o texto diz é uma matriz diagonal que tem todos os elementos não nulos iguais a 1. Então a diagonal principal é toda formada por uns. Os outros elementos são nulos, são 0, tá certo? A questão ela diz, olha, eu quero uma matriz identidade de ordem 3, então é uma matriz do tipo, é uma matriz desse tipo daqui, uma matriz identidade do tipo 3 por 3, 3 de ordem 3. Então vamos lá, uma matriz quadrada de ordem 3. Qual vai ser o determinante dela? Perceba que ela é cheia de zeros. Ao você não é usar a ideia de Sarri, por exemplo, e sair calculando as multiplicações em diagonal, cara, o determinante será 1. Pode fazer o teste. Então, a resposta correta dessa questão é essa daqui. Vamos à próxima questão. Nessa questão daqui, turma, alguém assinalou esta opção. Professor, não sei interpretar essa questão. Tá. 2 observações. Cuidado com a sua capacidade de interpretação de texto, tá certo? Seja você um aluno do ensino superior, seja você um aluno do ensino médio, cara, já está na hora de você ler e entender o que leu. Segunda observação.
Se o caso não for leitura no sentido do nosso idioma, da língua portuguesa, mas alfabetização matemática, mais especificamente familiaridade com as posições dos elementos de uma matriz, os endereços de cada elemento, ok, vou te dar uma força, tá certo? Porque esse é o meu papel e faço isso com prazer, com alegria e tento alcançar aí, não é o teu intelecto, tua cognição para gerar aprendizagens. Mas se liga, em qual dessas observações você está? Ou quem sabe em ambas, não é? Então corra atrás para que você seja um leitor voraz, um leitor competente, que entende aquilo que lê. Então vamos nessa, vamos ler juntos. A questão ela diz que os tempos das consultas dos pacientes do médico Josué em minutos foram organizados na matriz abaixo. Vamos dar uma olhada nela? Ela está aqui. Maravilha. Depois vamos entender o significado de cada um desses elementos, tá certo? Ok, seguindo o seguinte esquema. Uma vez que o médico ficou de plantão por 24 horas, as linhas da matriz representam respectivamente os turnos matutino, vespertino e noturno, nos quais o profissional atendeu seus pacientes. Confira a matriz abaixo. Vamos dar uma olhada. Tá. Então aqui você tem, esses horários. Aqui são tempos de consulta do horário matutino. A segunda linha, tempos de consulta do horário vespertino. A terceira e última linha, tempos de consulta no turno da noite, no noturno. Ok, entendida a matriz, continuamos. Entre um paciente e outro, o médico saía de seu consultório para atender emergências, visitar pacientes nos leitos, etc. Esperamos que sim, né? Eu tenho para mim que às vezes o médico tem uma vida bem mais tranquila e às vezes muitos médicos não merecem o salário que recebem, né? Pela incompetência em atender o ser humano. Mas enfim, certamente existem outros médicos que merecem elogios. Esperamos que Josué seja um deles. Josué começou seu plantão exatamente às 7 horas, ou seja, 7 da manhã, 7 horas do turno matutino. Aí a questão, ela se divide em duas questões. A letra A diz: quanto tempo Josué passou em seu consultório à noite? Quanto tempo Josué passou em seu consultório à noite? Vamos dar uma analisada. E aí eu preparei um esquema aqui bacana para a gente avaliar juntos. Está aqui a matriz dos horários do médico Josué. E a letra A ela pede para que você calcule o tempo que ele passou fazendo consultas, correto? Em seu consultório. Então, ele passou em seu consultório à noite 14 minutos, mais 23 minutos, mais 33 e por aí vai. Tá certo? Então vamos embora. Já coloquei aqui, 14 mais 23, 37, 33 mais 40, 73, 31 mais 19, 50. Aí você soma os resultados. 37 com 73, 110. Sobraram os 50, 110 mais 50, 160. Então, 160 minutos, tá certo? Vamos colocar aqui 160 minutos. Maravilha. Então, isso equivale a 160 minutos, usando o símbolozinho dos minutos. Qual é a alternativa? Beleza. A questão, as alternativas são dadas em horas, né? Então vamos transformar isso daqui em horas. Ora, isso equivale a... Você sabe que 60 minutos equivale a 1 hora, então 120 minutos, 2 horas. Então você vai ter 120 minutos, ou seja, 2 horas, sobraram aí de 120 para 160, 40. Então,
2 horas e 40 minutos. Perfeito, perfeito. Opa. Então, quem não sabe interpretar a questão agora ou marca esta alternativa ou esta alternativa. Se liguem. Uma dessas duas, porque a letra A, ó, né? As outras a gente já elimina. A letra A, com certeza, a resposta certa é 2 horas e 40 minutos. Vamos à alternativa, a segunda questão, a questão da letra B. Se cada coluna da matriz apresentar uma hora cheia, por exemplo, a primeira linha possuirá os horários 7 horas da manhã até meio-dia. Vamos entender isso, horas cheias. Tá, se aqui é o turno matutino, né? Certo, vamos dar uma olhada no nosso esquema. Isso, turno matutino, o camarada começou a atender 7 da manhã, então ele terminou às 7h16. De 7h16 até 8 horas, que se encontra aqui na segunda coluna, ele estava, teoricamente, trabalhando aí na emergência e etc. Né? Espero que ele não esteja, né? Enfim, não esteja gazeando trabalho. Aqui já são 8 horas, né? Então, ele pega o paciente de 8, vai até 8h11, pega o paciente de 9, vai até 9h17, de 10 da manhã até 10h24, de 11 da manhã até 11h09, atendeu esse paciente rapidinho em 9 minutos, e depois meio-dia até meio-dia e meia, passando 3 minutos, meio-dia e 33. Tá. A mesma coisa acontece nos turnos da tarde e da noite. Ó. A partir de meio-dia, 1 da tarde, 2 da tarde, 3 da tarde, 4 da tarde, 5 da tarde. Aliás, não, meio-dia foi aqui, então 1 da tarde, 2 da tarde, 3 da tarde, 4 da tarde, 5 da tarde, 6 da tarde. E aqui 7 da noite, 8 da noite, 9 da noite, 10 da noite, 11 horas da noite, depois de meia-noite. Tá ok? Tá. O que é que a questão ela pede para você? Volta lá. A questão ela pergunta assim, ó. Em quais horários o médico atendeu o paciente que precisou de menos tempo e o que necessitou de mais cuidados médicos? Muito tranquilo, né? Então, primeiro a gente tem que se ligar aqui a qual foi o paciente, pessoal, que precisou de menos tempo. O que precisou de menos tempo foi esse daqui. Aliás, tem um aqui, ó, menor. Menos tempo. Foi esse paciente daqui. Ele só gastou 8 minutos no consultório do médico Josué. Qual foi o horário? Seguindo as horas cheias, você teve aqui 7, 8, 9, 10, 11, meio-dia. 1 da tarde, 2, 3, 4, 5 da tarde, 17 horas. Então, marca lá, 17 horas. O paciente que precisou de menos tempo na consulta foi o paciente das 17 horas, 5 da tarde. Tá certo? Ok. Agora, galera, qual foi o paciente que precisou de mais tempo? Foi esse camarada daqui, ó, não é? A tabela, ela possui como maior elemento o 40. Então perfeito. Fala para mim, esse 40, esse paciente que passou 40 minutos no consultório do médico do Josué, ele começou a ser atendido em que horas? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 da tarde, 7, 8, 9, 10 da noite. 10 da noite são 22 horas. Então você chega lá e coloca 22 horas. 22 horas foi o horário em que o médico Josué ele atendeu o paciente que mais demorou. Qual é a resposta certa, pessoal? A resposta correta é essa daqui, ó, 17 e 22 horas. Tá joia? E aí terminamos a questão. As últimas duas questões que eu percebi que alguns marcaram a opção não entendi, é essa daqui e a outra questão que a gente vai ver mais adiante. Então tá, dadas as matrizes seguintes, vamos chamar a primeira matriz de A e a segunda de B. Maravilha.
Então deixa eu já colocar aqui para a gente não esquecer. Certo, esta garota será chamada de matriz A. Muito bem. Essa é a matriz A. Lá está. E a pequenininha, a matriz do tipo 2x2 ou de ordem 2, é a matriz B. Tá, o que a questão pede para você? Agora, calcule o resultado da expressão abaixo. Cadê a expressão abaixo? Olha ela aqui, ó. Você vai pegar o elemento A23, subtrair dele o elemento B12, somar com 2 vezes ou o dobro do elemento A21, menos o triplo do elemento B22. Vamos fazer isso? Tranquilo. Uma questão também, pessoal, bem basicona, tá certo? Mas vamos ver o que é que você se atrapalhou. Vamos tentar te ajudar aí. Tá, fala para mim, quem que é o elemento A23? Eu vou olhar para a matriz A, tá certo? Na matriz A, por quê, professor? Porque aqui, ó, o Bzinho, matriz B, o Azinho, se refere aos elementos da matriz A. Ah, então tá. Na matriz A eu vou olhar o cara que está na segunda linha e na terceira coluna, o A23. Segunda linha, terceira coluna. Olha quem é ele, ó. É o elemento 2. Então, beleza. Vamos colocar esse camarada aqui. Esse é o 2. Você vai pegar esse 2 e vai subtrair de quem? Do B12, matriz B. O cara que está na primeira linha, na segunda coluna, B12. Primeira linha, segunda coluna. É o 6. Tranquilidade. Mais 2 vezes esse 2 aqui vem da expressão, você vai multiplicar pelo elemento A21. Ou seja, o cara que está na matriz A, na segunda linha, e é o primeiro elemento desta linha, está na primeira coluna, ó, A21, segunda linha, primeira coluna. Então, vale 1. Aqui já está, vezes 1. E quem que é o último termo dessa continha? 3 vezes alguém. Quem é esse alguém? É o cara que está na matriz B, e na posição 2, 2, segunda linha, segunda coluna. É esse 2 aqui. Correto, pessoal? Então vou colocar aqui o 2. Maravilha, maravilha. Então vamos fazer essa conta comigo aqui, ó. Você tem 2, tira 6, vai ficar devendo 4. Tá certo? Então, desta multiplicação, você obtém 2 positivo. Desta outra multiplicação, você obtém 6 negativo. Qual que vai ser o resultado final? Menos 4 mais 2 dá menos 2. Menos 2 menos 6, você obtém aí menos 8. Qual que é a alternativa? Volta lá na questão. A alternativa não é, não entendi, mas sim menos 8. Tá joia? Tá. A outra questão que o pessoal disse não sei e eu não entendi por quê é essa daqui, ó. Ainda mais fácil que a outra. Procure a diagonal secundária da matriz de ordem 3. Então, o aluno tem que saber distinguir qual que é a matriz de ordem 3. Você tem 2 matrizes quadradas, uma de ordem 3, a outra de ordem 2. Ou seja, a primeira tem 3 linhas e 3 colunas, a segunda 2 linhas e 2 colunas. A questão está se referindo a esta daqui. Tá certo? Aquela matriz A que nós havíamos chamado na questão anterior. Aí diz assim, calcule o produto dos elementos dessa diagonal. Você tem a diagonal secundária da matriz de ordem 3. Tá? Diagonal secundária da matriz de ordem 3. Então, a gente vai olhar para essa daqui. Principal é menos 1, 0, 0. Secundária 4, 0, 2 ou 2, 0, 4. Ei, você vai multiplicar os elementos, os 3 elementos dessa diagonal secundária. Para com isso, cara. Olha um 0 aqui, ó. Se tem 0 no meio da multiplicação, se o 0 é um fator, acabou. O resultado é 0. Tá joia, pessoal?